Pronto, tá gravando, então. E vou te colocar de host. Obrigado. Nada. Até que a gente espera um pouquinho, as pessoas chegarem ainda. Segundo. Esperar um pouquinho mais, ver se alguém mais chega. Isso, uns minutinhos. Bem, pessoal, vou começar aqui, porque de qualquer forma está gravado, né? E aí, quem perdeu o comecinho, pode olhar a gravação depois, né? Vou aproveitar esse começo para a gente fazer uma revisão aí do que a gente viu na aula passada. Vou começar aqui dos números racionais. Os números racionais é aquele conjunto numérico que é composto por todos os números que podem ser escritos na forma de uma fração. Todos os números que podem ser escritos, que são resultados de uma divisão. E aí a gente deu uma revisada no que é uma fração. O conceito próprio de fração é uma parte de um todo, né? Quando eu tenho ali uma barrinha de chocolate, né, foi o exemplo ali que eu dei para vocês, com uma barrinha de chocolate, e essa barrinha de chocolate é dividida em uma determinada quantidade de partes, né? Esse meu exemplo aqui que eu fiz, eu peguei a barrinha de chocolate e dividi ela em 5 partes. E aí eu peguei 2 dessas 5 partes. E aí quando eu faço isso, eu consigo dizer que eu peguei 2/5 da minha barra de chocolate. Peguei 2 partes do todo que foi dividido em 5. Né? A gente chama aí esses termos da fração de numerador e denominador. Denominador é aquele que dá o nome à fração e diz quantas partes ela foi dividida. E o numerador é o número que representa essa fração, né? Qual é a quantidade de partes. A gente falou dos 3 tipos de fração: fração própria, imprópria e aparente. A fração própria é aquela que dá sentido à definição dela de ser uma parte pelo todo, né? A fração própria, ela é um valor que é menor do que o inteiro. Você tem um pedaço inteiro do chocolate, a fração própria é aquela que representa uma parte desse chocolate, então ele é menor que o inteiro, é menor do que 1. Então, por exemplo, quando eu tenho 2/5 aqui, esse 2/5, o valor dele é 0,4. 0,4 é menor do que 1.
né? Uma outra representação dele que diz bem claro isso daí. Eu tenho a fração imprópria, que ela contradiz, não, ela vai além, ela extrapola o conceito, né? Quando eu falo de uma fração imprópria, eu preciso de mais que um inteiro para representar ela. Então, quando eu falo, por exemplo, de 7/3, esses 7/3, eu preciso pegar 7 partes das 3 que foi dividida um determinado, sei lá, um objeto, um chocolate, uma pizza, o que for, né? E aí, para pegar 7 partes, eu preciso pegar, na verdade, mais do que 2 inteiros, né? Eu pego 2 inteiros mais uma parte do terceiro. Quando a gente fala de fração imprópria, eu consigo fazer essa transformação, que vai ser importante para a aula de hoje, em número misto. O que é esse número misto? É o número que corresponde, que diz quantas partes, quantos inteiros que tem ali dentro e qual é a parte que pegou. Então, quando eu falo 7/3, é porque eu pego 2 inteiros, que corresponde a esse desenho aqui, mais 1/3. É isso que é o número misto. E a gente consegue fazer a transição de fração imprópria para número misto dividindo, né? Eu faço 7 dividido por 3, o quociente me diz quantos inteiros tem e o resto, qual é a outra parte. Esse valor é um valor que é maior do que um inteiro, né? Como eu disse, ele é mais do que uma parte de um todo. E tem a fração também aparente, que é aquela fração que tem cara de fração, no sentido de ela se apresenta como os termos de uma fração, ela tem numerador e denominador, porém, a quantidade que ela representa, no caso de 4/2, por exemplo, a quantidade que 4/2 representa é uma quantidade inteira, não é um número fracionário. E aí, a gente falou das representações de números fracionários, né? Como que esses números podem aparecer? Eles podem aparecer tanto na forma decimal, como na forma de fração. São esses dois casos aqui, né? Aqui tem o decimal, que é o 0,5, e aqui tem a forma fracionária, que é 1/2. 0,5, na verdade, ele é 5/10, né? E aí a gente começou a estudar como a gente passa, né? Como a gente faz a transição de uma representação para outra. Isso é importante porque numa situação né, de quando você está fazendo uma resolução de um determinado problema, um exercício, qual que for, você nem sempre vai estar numa representação que você deseja, né? Então, sou muito bom em fazer questões com número decimal, mas nem sempre você vai poder fazer com decimal, né? Então, é legal você ter essa passagem de uma coisa para outra na sua cabeça para você ficar no seu ambiente de conforto ou numa situação ideal, você saber tanto de decimal e tanto de fração ao mesmo tempo, que você consiga decidir em qual dos dois é mais fácil determinada situação. E aí, a primeira ponto que a gente fez é a passagem de fração para decimal, da representação fracionária para a representação decimal. E aí, o que eu disse para vocês é que essa barrinha de divisão aqui, essa barrinha de fração representa uma divisão. E quando eu falo 2/5, eu estou falando de 2 dividido por 5, né? E aí, se eu faço a divisão lá no algoritmo lá que a gente aprendeu de 2 dividido por 5, a gente dá exatamente 0,4, né? A gente conta 0,4. Algumas dessas frações podem passar para denominador 10, 100 e 1000. Aí, nesse caso, essas frações aqui são chamadas de frações decimais, e aí é ainda mais fácil de passar para decimal, né? A gente vê se tem um zerinho aqui, vai ter uma casa decimal, eu pego esse 4 e repito ele aqui. E aí a gente fez isso para os outros casos também. Mas esses dois casos aqui que eu fiz no final, a gente não consegue passar esse 3 do denominador para 10, 100 e 1000. Daí o que eu faço é justamente dividir, né? Tipo, 9 dividido por 3 dá igual a 3. Eu tenho como resultado um decimal exato, né? Essa fração é uma fração aparente. E o 7/3 na hora de dividida, 2,333, que é uma dízima periódica. Que são os 3 tipos de situações que eu posso ter, né? Decimal exato ou dízima periódica. E aí a gente parou aqui de como fazer a transição. A gente falou de como fazer a transição de fração para decimal, e agora a gente começou a falar do contrário, e de decimal para fração. E aí o que eu disse para vocês é, quando eu tenho um decimal exato, é muito tranquilo fazer essa passagem, né? Porque uma vez que eu tenho um decimal exato, vou aproveitar aqui para dar mais exemplos. Por exemplo, se eu tenho 0,24
ou se eu tenho 0,402, ou daí 1,2, 2,30, 30 vai ser esquisito fazer, 38, pronto. Eu posso muito bem chegar e fazer assim, ó, como aqui o 0,24 tem 2 casas decimais, eu automaticamente posso pegar o 24 e colocar sobre 100, justamente porque eu tenho 2 zeros aqui, ó. A leitura desses dois números, a leitura a rigor desses dois números inclusive é a mesma, né? Quando a gente lê os dois, eu posso ler 24 centésimos. A diferença que geralmente a gente faz aqui, e é super aconselhável, é a gente simplificar essa fração, que significa dividir em cima e embaixo por o mesmo número, tanto numerador quanto denominador. Vai dar o que a gente chama de fração equivalente. São frações diferentes, que têm termos diferentes, mas elas têm o mesmo valor. Então, isso aqui é 12 50avos, posso dividir por 2 ainda, em cima e embaixo. Vai ficar 6 25avos. Aí cheguei na forma irredutível dela. E aí, vou fazer as outras aqui, mas não vou reduzir. Ó, 402 sobre 1000. Por que 1000? Aqui, ó, eu tenho 3 casas decimais, 3 zeros. Posso fazer esse daqui, 12 sobre 10. E aí, dividindo por 2, ó, isso aqui é mais fácil fazer, dá 6 quintos. E aqui, ó, dá 238 sobre 100, né? 2 casas decimais, 2 zeros. Aqui, uma casa decimal, 1 zero. Tem uma parada legal que dá para fazer aqui também, que é ao invés de... Repara o seguinte, deixa eu te mostrar antes. Esses casos aqui, ó, esse caso e esse caso, são quantidades que são menores do que o inteiro, né? Eu tenho um inteiro e 0,24 e 0,402 são menores do que esse inteiro. E aí geram frações que são frações próprias, tá vendo? Esse aqui, apesar de ser uma fração com termos grandões, elas são frações próprias. Como é que eu identifico isso, que é fração própria? O numerador é menor do que o denominador. Elas realmente são partes de um inteiro. Agora, essa quantidade aqui já tem um sentido oposto. Essa aqui é uma quantidade maior do que 1. Tá vendo? Aí o que acontece? Gera uma fração que é imprópria. As frações impróprias, eu consigo transformar em número misto. Lembra aquilo que eu tinha falado? Então, ó, esse 1,2, eu posso decompor ele em 1 mais 0,2. Então, assim, Matheus, que decomposição é essa que você está fazendo? Eu estou separando a parte inteira da parte fracionária. Porque essa parte fracionária aqui é 2 décimos. Né? É o 2 sobre 10. Tem uma casa decimal, coloco 10 aqui embaixo. Pego 2. 2 décimos, se eu simplificar, é 1 quinto. Né? Aqui, a simplificação corresponderia a dividir por 2 em cima e embaixo. Ou seja, isso daqui, ó, corresponde a justamente o número misto que dá aqui, que é 1 inteiro e 1 quinto. Que é o mesmo que acontece quando eu faço 6 dividido por 5. Ó, 6 dividido por 5 vai dar 1. 1 vezes 5 dá 5. Para chegar até 6, que foi quem eu abaixei, dá 1. Então, ó, a parte inteira é 1 e o resto vai ser essa partezinha que entra aqui no numerador. Então, observa que todas essas representações, apesar de serem coisas diferentes, todas essas representações mantêm um diálogo entre si. E quando você consegue fazer esse diálogo entre essas representações, isso otimiza, isso te dá tempo na hora de resolver questões. E isso de várias ordens, né? Fração é uma ferramenta muito importante da matemática. Ela sozinha pode ser um problema, um exercício ingênuo, né? Quando você pensa em fração, a gente deu fração, sei lá quando a gente estava no Fundamental 1, né? Lá na quinta, quarta série. É uma coisa muito anterior, né, ao que a gente está vendo aqui agora. Mas ela é uma ferramenta, né? Ou seja, ela tá ali no meio dos outros conceitos. E aí, quando você tem ela como ferramenta e consegue dialogar as representações
dos números racionais de uma forma geral, te dá um poder grande, né? Inclusive para fazer o que a gente vai fazer aqui agora. Que é essa transformação que a gente viu foi com os decimais exatos, né? E agora a gente vai ver as dízimas periódicas. Isso vai gerar um pouquinho mais de trabalho para a gente. Dízimas periódicas são aqueles decimais que não têm representação decimal finita. Ela é infinita, ela não para. No entanto, as casas decimais, elas apresentam um comportamento periódico. Então, por exemplo, eu tenho aqui o 0,232323233 ou 0,23, assim, ó, uma barrinha em cima. Essa barrinha em cima indica justamente os números que eu estou repetindo infinitamente. Ou então, quando eu coloco 1,2222222, isso também é uma dízima periódica. Ou ainda, quando eu coloco 0,00123, então aqui, ó, sim, só repete 1, 2, 3, né? Ou ainda 1,033333333. Deixa eu colocar para cima, ficou muito para baixo. Isso daqui são exemplos de dízimas periódicas. Aqui eu tenho dois tipos de dízimas periódicas, na verdade. Aqui eu coloquei assim, tenho esses dois aqui formam um tipo e esses dois aqui formam um outro tipo. Como eu disse para vocês, dízima periódica, só anotar aqui, são aqueles decimais que apresentam... Peraí. Números que apresentam representação decimal infinita, então tem os 3 pontinhos lá, e periódica. Vai ficar repetindo em algum momento a vida toda alguém. Tá? Independente de quem seja esse que vai repetir. Como eu disse para vocês, eu já dei uma dica aqui, separei ele em 2 grupos, né? Essas 2 primeiras formam um tipo de dízima periódica e as 2 de baixo formam um outro tipo. Vocês conseguem identificar qual é a diferença entre os dois? Vê se alguém consegue dar um palpite aí. O que tem diferença entre esses dois e esses dois aqui? Um palpite? Tem a ver com a parte periódica, justamente. Como é que está repetindo aí? O que está repetindo? A parte decimal? Aqui, olha, tem uma característica que é a seguinte. A parte periódica dessa dízima vem imediatamente depois da vírgula. Então, eu tenho a parte inteira, que é essa daqui, né? Ó, essa aqui, o 0, no caso, é a parte inteira. Ele representa quantos inteiros eu tenho. E esse daqui representa a parte fracionária, que é a parte que é a fração própria, né? Dizendo. Aqui é a parte decimal. Nesses 2 exemplos, a parte periódica começa junto com a parte decimal. Então, por exemplo, colocou a vírgula e já começa a repetir o período. E aí a gente chama isso aqui de dízima periódica simples. Já no exemplo aqui de baixo, acontece o seguinte, olha, eu tenho o 1 sendo a parte inteira
Aqui tudo bem. E aí o que acontece? Na parte que é decimal, eu tenho o zero e depois eu tenho a parte periódica. Eu tenho uma parte decimal e depois começa os números se repetirem. Daí a gente tem uma dízima que a gente chama de composta. Composta justamente por causa disso. Na sua representação decimal infinita, eu tenho uma parte que é finita e a outra que é infinita e periódica. Tem uma parte, uns números ali que vão se repetir, ou não, tanto faz. Os números vão aparecer ali. E só a parte final da dízima periódica que vai se repetir. Dízima periódica composta. Deu para identificar qual é a diferença entre os dois? Como é que tá aí, por enquanto? Falei um bocado já. Tudo bem até aqui, pessoal? Sim. Show. E aí, como é que a gente vai fazer para transformar isso daqui em fração? A gente vai utilizar uma estratégia de resolução de problema de matemática que é muito comum e muito valiosa na resolução de problemas. A matemática ela tem toda aquela característica de ser criativa, de ser inventiva e tudo mais, mas o pensamento dela ele não nasce do zero o tempo todo. Para resolver um problema de matemática, a gente sempre recorre a problemas que já foram resolvidos antes. Então, por exemplo, a gente vai ver como é que transforma a dízima periódica simples em fração. Feito isso, a gente vai ver como que eu consigo comparar a dízima periódica com a composta. Então, veja bem. Então, vamos lá. O meu primeiro problema aqui vai ser transformar dízima periódica simples em fração. Então, eu vou começar com alguns exemplos de observação. Se você for na calculadora e digitar 1 sobre 9, 2 sobre 9, 3 sobre 9, acontece o seguinte, vou compartilhar aqui para poder compartilhar a minha tela inteira com vocês. Um instantinho. Que aí acho que vai aparecer tudo, né? E calculadora... Aqui, ó. Aí eu vou fazer aqui com vocês. Ó, 1 sobre 9, 1 dividido por 9, dá 0,1111. Vou anotar aqui o meu resultado. 2 sobre 9, 2 dividido por 9, dá 0,22222. Próximo aqui. 3 sobre 9, adivinha quanto vai dar? 3 sobre 9 é 1/3, né? Aí quanto vai dar, ó? 0,33333. 4 sobre 9 vai dar quanto? Vocês acham? Zero vírgula 44444. E aqui segue um padrãozinho, né? 5 sobre 9 vai dar 0,555. 5 sobre 9. 5 dividido por 9 dá 0,5555. Esse 6 aqui no finalzinho é porque ele está aproximando, né? A quantidade de casas decimais, ele na calculadora tem um número de dígitos totais, né? Então ele aproxima. A mesma coisa vai acontecer com 6 sobre 9.
Ele vai colocar 0,6666, no final ele coloca um 7 lá, que é a aproximação. Mas aí segue esse padrão. Ah, e se eu tenho dois números no numerador? Se eu colocar assim, por exemplo, ó, por exemplo, 12 sobre 99. Isso aqui, ó, 12 sobre 99. Vai dar 0,12. Se eu coloco 23 sobre 99. 0,23, 23, 23, 23, 23, 23. Então, 0,12, 12, 12, 12. Se eu coloco 23 sobre 99. 0,23, 23, 23. Se eu coloco 123 sobre 999. Isso vai ser 0,123, 123, 123. Isso tudo aqui que eu estou colocando são exemplos de frações próprias, frações que são menores do que o inteiro, que geram dízimas periódicas. Elas geram dízimas periódicas, cujo período, aquela parte que repete, tem um algarismo, que nem aqui, é um algarismo repetindo, e aí só tem um 9. Quando eu tenho 99 embaixo, eu tenho dois algarismos repetindo, e quando eu tenho 999 embaixo, eu tenho três algarismos repetindo. Tá vendo? Todas elas são frações próprias. Repara que o resultado do decimal de todas elas é zero. Tipo, zero, a parte inteira é sempre zero. 0, 0, é sempre zero. Viu lá? Tá bom. O que isso vai mudar aí? O que pode acontecer de diferente para gente? Pode acontecer de diferente o seguinte, se eu tiver uma situação tipo essa aqui, ó. E se ao invés de 1,9 fosse 12,9 de fato? Então, se fosse 12,9. Olha eu usando os problemas antigos. Ó. Eu vou identificar que isso aqui é uma fração imprópria. Ela, sendo uma fração imprópria, significa que ela tem uma parte inteira, diferente de zero, como eu estava falando antes, e depois ela tem uma parte decimal. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó, eu vou utilizar que ela é uma fração imprópria e vou dividir 12 por 9, para transformar esse número misto. Ó, 12 dividido por 9 dá 1 com o resto 3. O que significa esse 1 com o resto 3 aqui? Significa que 12 dividido por 9, 12 nonos, ele é 1 inteiro e 3 nonos. O que significa ser 1 inteiro e 3 nonos? Significa que ele tem 1 inteiro mais 3 nonos. Agora, eu sei transformar 3 nonos em decimal. Como é que eu transformo 3 nonos em decimal? É 0,33333. Logo, 12 nonos é 1,3333. Ou 1,3 com a barrinha em cima. Olha aqui, ó. Se eu fizer uma calculadora, 12 dividido por 9, 1,33333. Então, você vê, ó, aqui atrás, lá atrás, eu falei de transformação de fração imprópria, né? Fração própria, imprópria, aparente, e a transformação de impróprio em número misto. Aqui, estou querendo mostrar para vocês um padrão, que a quantidade de 9 diz a quantidade de algarismos que vai repetir, né? Um 9, um algarismo repete, 2 9, 2 9s, 2 algarismos repetem, 3 9s, 3 algarismos repetem. Né? E aí tem um padrãozinho. Vocês conseguem observar esse padrãozinho aí? 1 sobre 9, 0,11. Aqui, ó, se eu coloco, por exemplo, 401 sobre 999, vai ser 0,401, 401, 401. Tem essa questão. E aqui eu estou falando assim, tá, e se não for uma fração própria, como é que eu estou trabalhando? O que eu faço?
olha o que eu fiz. Se eu não tenho uma fração própria, eu vou transformar isso em número misto. Porque na transformação de número misto, eu tenho o 1, que é a parte inteira, e o 3/9, que é uma fração própria. Então, olha aquela característica que eu falei com vocês, de não ter um problema novo, de não criar uma solução nova. Eu pego aquele problema novo, que é transformar uma fração imprópria em dízima periódica. O que eu faço? Eu pego essa fração própria, quebro ela em uma parte inteira e uma fração própria. Eu faço a divisão disso. Eu pego meu problema e volto no problema que eu já conheço. Outro exemplo que dá para fazer, ó. Se eu tivesse 301 dividido por 99. É uma fração imprópria de novo. Aí eu vou dividir, ó, 301 por 99. 301 por 99 dá 3. Aí 99 vezes 3 dá 297. 297 para chegar a 301 dá 4. O que significa essa minha divisão? Que 301 sobre 99 correspondem a 3 inteiros e 4 99avos. Aí 4 99avos é um negócio que não apareceu lá ainda, né? Isso daqui, ó. Isso daqui o 99 me sugere que eu vou ter 2 algarismos repetindo. Aí quem vão ser os 2 algarismos? Eu completo aqui com 0. É como se fosse 0,4 sobre 99. E aí na repetição vai ficar 0,04, 04, 04, 04. Tá vendo a calculadora? Ó? 4 dividido por 99. Olha lá, 04, 04, 04, 04, 04, 04. Ou seja, esse 3 inteiros e 4 99avos, isso aqui são 3 inteiros mais 4 99avos, que é 3,0404, 0404, ou 3,04, repetindo assim sempre. Ok? Até aí tudo bem? Faço mais um exemplo? O que vocês acham? Pulo para composta ou faço mais uns exemplos? Continuando aqui, qualquer coisa eu faço outros. O que acontece com a dízima composta? Posso fazer agora, melhor fazer agora antes de pular para a composta. Então, aqui, se eu quiser fazer 123 dividido por 9, que é um número maior em cima ainda, uma fração bem própria, bem maior que um inteiro. Como é que eu faço isso aí? Ó? 123 dividido por 9, identifiquei que era uma fração imprópria. De que modo que eu identifiquei que ela é uma fração imprópria? Esse numerador aqui é bem maior, né, do que 9. Então, eu vou dividir, ó, 123 dividido por 9. Aí, isso vai dar 12 dividido por 9 dá 1. 1 vezes 9 dá 9. Para chegar a 12 dá 3. Abaixo 3. Aí, 33 dividido por 9 dá 3, né? 3 vezes 9, 27. 27 para chegar a 33, resto 6. O que significa essa minha divisão? Significa que 123 nonos é igual a 13 inteiros e 6 nonos. Ou seja, são 13 inteiros mais 6 nonos. É a mesma Esses 6 nonos aqui,
é 0,66666. Ou seja, isso daqui é 13 mais 0,6666, que é 13,6666. Ou 13,6 com a barrinha em cima. Mas repara, porque tinha um 9, o resultado teve um algarismo só, aqui. Né? A parte que repete só tem um algarismo. Deixa eu dar outro exemplo. 1000 sobre 99. 1000 sobre 99. É uma fração imprópria também, certo? O numerador é maior que o denominador. A parte de cima é maior. Então, eu vou dividir, ó, 1000 dividido por 99. Abaixo 100. Isso dá 1. 1 vezes 99 dá 99. Para chegar a 100, dá 1. Abaixo 0. 10 não dá para dividir por 99. Coloco 0 e acabo a conta. Não consegui dividir, coloco 0 lá. Não tem mais ninguém para baixar, acabei a minha conta. O que significa isso daqui? Significa que o 1000 sobre 99 são 10 inteiros, são 10 grupos fechadinhos, mais 10 99avos. Ou seja, isso aqui são 10 mais 10 99avos. Esse 10 99avos é 0,101010101010. Ou seja, isso daqui é 10,101010. Que é igual, né? Isso aqui, ou 10, e o 10 a gente repete aqui. Ok? Deixa eu ver mais um exemplo aqui. Estou fazendo sempre um magro. A gente está falando de passar. Eu estou fazendo um exemplo incerto, né? Dizer periódico simples. Eu estou fazendo um exemplo na ordem correta aqui. Decimal para fração, de fração para decimal. Isso aí. Aí o que acontece? Observado esse padrão aqui, a gente consegue fazer o contrário também, né? Eu consigo sair da dízima periódica. Aqui eu estou passando de fração para dízima periódica. Todos os exemplos que eu fiz. O contrário fica mais simples quando eu entendo esse padrão. Por exemplo, como que eu vou fazer 0,2222? Eu quero a fração disso. Bem, aí eu vejo quem é o período, quem é o númerozinho que está repetindo. O período é 2. Ele tem um único algarismo. Aí vai ser 2 sobre 9. Parte inteira 0, né? Se eu tenho aqui 0,232323. Ó, o 23 é o período, é o que está repetindo. Ele tem 2 algarismos e tem 0, a parte inteira é 0. Então, eu vou pegar esse 23 sobre 99. Outro exemplo, 0,304. A parte que está repetindo é o 304. E terminou em 0. Então, ó, o período é 304. Então, eu vou fazer o quê? Vai ficar 304 sobre 1, 2, 3, 9. 999, porque tem 3 algarismos. Isso tudo porque começou com 0. Ah, Matheus, mas e se não começar com 0? Vamos lá, vamos ver. E se for tipo 2,1111? O que eu faço se for 2,11? Eu vou quebrar esse número. Eu não vou usar ele inteiro. Eu vou usar primeiro a parte inteira dele
e separo a parte inteira da parte decimal, que nem eu fiz aqui nesses exemplos. Tá vendo? Só que agora eu estou fazendo um processo ao contrário. Então, ó, 0,111, aí aqui sim eu aplico essa minha estratégia. Ó. Esse daqui, o período é 1, então isso dali vai ser 2 inteiros mais 0,11, que é 1 nono. Como que eu transformo? Isso aqui é um número misto, né? Isso aqui é 2 inteiros em 1 nono. Como é que eu transformo número misto em fração imprópria? Eu só fiz ao contrário até agora. Para transformar a fração imprópria em número misto, a gente divide e pega o resto. Para transformar número misto em fração, a gente multiplica e soma o resto. Então, a gente faz assim, ó. Esse 9 eu faço vezes 2 e esse 2 eu faço mais 1. Então, isso aqui ó, vai ficar 9 vezes 2, 18. 18 mais 1, 19 nonos. Então, se eu tiver em uma situação aonde eu não tenho o que eu gostaria, né, que é a parte inteira igual a zero para fazer direto, eu separo e faço a parte inteira ficar zero. Ó, outro exemplo. 12,3333. A parte inteira não é zero. Então, eu separo a parte inteira. Deixo a parte inteira quietinha e eu vou fazer só isso aqui, ó, 0,3333. Aí, 0,333, o período é 3. A partezinha que repete apenas é 3. E aí, se o período é 3, eu posso transformar isso daqui em 12 inteiros e 3 nonos. Aí, se você preferir para não fazer conta grande, você pode até simplificar esse 3 nonos depois, ó. Você pode escrever isso aqui como, se eu dividir por 3, fica 12 inteiros e 1/3. Para ficar mais fácil você transformar. Porque eu vou ter que fazer assim, ó, 13 vezes 12 dá 36, 36 mais 1, 37. Quando eu faço com 3 é mais fácil que fazer com 9, né? Então, ó, dá 37 terços. Isso daí. É assim que a gente transforma a dízima periódica, a simples, né, em fração. Ó, próximo aí. 5,31. Vou pegar o 5. Ai, esqueci de colocar os 3 pontinhos, né? Isso era decimal exato. Deixa eu colocar a barrinha. Sim. Isso aqui vai dar 5 mais 0,313131. Isso aqui são 5 inteiros, 31,99avos. Fiz direto aqui, ó. O período, a parte que está repetindo, tem 2 algarismos iguais ao 31, né? 3, 1. Aí coloca 99 por causa disso. E aí, para transformar, 31 é primo, não tem nem como simplificar isso aí, não. A gente vai ter que multiplicar direto, ó. 5 vezes 99 dá 500 menos 5. 495. Aí, 495 mais o 31 dá 526 sobre 99. Então, você vê que é um processo que não foge. Ele fica dentro disso daqui, dentro desse padrão. Posso criar um exemplo aí que for. Geralmente, os exercícios que vão cair no vestibular que precisar usar esse tipo de número, né? Normalmente são as questões envolvendo conjuntos numéricos. Não vai para muito além disso. Não vai pegar nenhum número muito cabuloso, não. Mas gira em torno disso aí, ó. De você pegar o número e fazer isso. Pegar, separar e fazer o processo. É legal até, assim, quem estiver animado aí,
consegue fazer exercício fácil, porque é só chutar um número e ver quanto que dá. Pior que pode acontecer é que dá o que nem esse que eu fiz agora, 526 sobre 99, dá um número grande, sabe? Mas se você praticar o processo na calculadora, não tem problema nenhum. Então aqui, ó, 21,121212. Olha lá, ó, 21 mais 0,121212. Ó, o 12 tem 2 algarismos, né? Ó, o período aqui é 12, tem dois algarismos. Então eu vou escrever isso aqui, 21, 12, 99 avos. Aí o que eu te aconselho é, às vezes vai dar para simplificar essa fração, como aqui, ó, você pode dividir as duas por 3, só por 3. E aí vai ficar 21, 4, 33 avos. E aí, para transformar isso daqui em fração, você vai multiplicar o 33 por 21 e somar o 21 com 4. Essa hora que eu falei, assim, de como você está fazendo um exercício ali, se você quiser, né? Tiver na hora de praticar, pô, deixa eu lembrar se eu peguei a mãe do que o Matheus falou. Se você quiser praticar, pode ser que o exercício que você elabore, que nem eu fiz aqui, chutei da minha cabeça 21,121212. Pode ser que isso fique um pouquinho mais complicado na hora de fazer a conta, eu acho que no vestibular não fica, não, né? Por causa do tempo e tudo mais. Mas aí você vai na calculadora e faz rapidinho lá, 21 vezes 33 dá 693. 693 mais 4, 697. Aí fica 697 sobre 33. Azul. Então, esse daqui é o processo efetivo de passar dízima periódica simples para a fração. Se tiver parte inteira igual a zero, poxa, beleza, eu pego zero e faço direto. Se não tiver parte inteira igual a zero, eu separo de modo que tenha. Olha só, não parece uma... A galera acha que matemática foi muito doida, a galera inventa a solução do nada. Na verdade, a gente pega o exercício que a gente já sabe resolver e transforma o novo naquele, né, que a gente já sabe, para não ter muita complicação. A gente vai fazer isso muitas vezes na matemática. É uma estratégia de raciocínio muito comum fazer isso daí. E aí, alguma dúvida aqui? Os exemplos ficaram mais claros? Como é que tá aí? Show. Aí, não vai dar para a gente explorar muito, mas a gente já começa e na próxima aula a gente continua, o caso da dízima periódica composta em fração. Qual é o rolê? A dízima periódica composta, ela é composta, ela só está no nome, inclusive é assim, né? Ela tem uma parte de decimal exato e uma parte de dízima periódica simples, por isso que composta. Ela tem uma parte que é decimal exato e uma parte que é dízima periódica simples. Então, a gente vai se aproveitar disso para poder fazer o exercício. Então, por exemplo, 0,02222. Tá vendo? Ela tem essa parte aqui, que é um decimal exato, né? Tipo 0,0 acaba, e depois ela tem uma parte periódica. O período dela é 2, mas ela tem um algarismo aqui fora do período e dentro da parte decimal. Tá? Eu vou chamar esse número de x. É uma fração aí. Esse x é um número, ele corresponde a um número que eu vou escrever na forma fracionária, mas ele é um valor desconhecido. Por ser um valor desconhecido, a gente denota ele por uma letra, né?
mas ele representa uma quantidade. Eu quero saber quem é esse x. Qual é o meu grande problema em determinar qual é o x? Eu acabei de ficar craque em saber como eu transformo dízima periódica simples em fração. Aí vem Matheus agora e me coloca uma dízima periódica composta para fazer. O que eu vou fazer? Tem um grande problema aqui, que é esse zero. Se eu não tivesse esse zero aqui, essa dízima periódica seria simples. Se eu conseguisse um jeito na matemática de manter essa igualdade ali equilibrada e eu tirasse aquele zero dali, se aquele zero sumisse dali, essa dízima periódica seria simples. E aí, poxa, eu tô craque em fazer dízima periódica simples. O que eu posso fazer na matemática para equilibrar isso daqui? O fato dessa vírgula sair daqui e andar para cá, andar uma casinha, faria com que o meu número se tornasse o seguinte. Quando eu faço essa multiplicação, essa transferência da vírgula, ficaria 0,2222. Esse zero aqui some, porque a gente sabe que zero à esquerda não tem valor, né? E eu teria daí, então, a transformação do que eu precisava de uma dízima periódica que é composta e uma dízima periódica que é simples. Então, eu saí daqui uma dízima periódica composta e vim para cá uma dízima periódica simples. De acordo? Tá? É do jeitinho que eu preciso. Agora, eu não posso sair movimentando a vírgula assim a troco de nada. O que significa andar uma vírgula para a direita na matemática? Significa que eu estou pegando esse número e estou multiplicando por 10. Daí, basta que eu multiplique esse daqui por 10 também, para manter essa igualdade equilibrada, como se fosse uma balança. Aquela balança de pratos, sabe? Você coloca peso de um lado, peso do outro e mantém aquilo equilibrado. Se você tem essa balança aqui em equilíbrio, se você duplica a quantidade daqui, duplica a quantidade desse prato, vai continuar em equilíbrio, né? Se você multiplica por 10 de um lado, multiplica por 10 de outro, eu mantenho isso em equilíbrio. Mas para que eu faço isso, Matheus? Eu faço isso porque 0,2222 eu sei transformar em fração. Isso aqui, ó, 10x vai ser 2 nonos. Só que eu não quero o valor de 10x, eu quero o valor de x. Então, daí eu vou dividir por 10. Eu não multipliquei lá em cima por 10. Agora que eu estou na beira de descobrir o resultado, eu divido. Eu vou fazer 2 nonos dividido por 10. Aí tem aquela coisa de dividir fração, que é repete a primeira, inverte o sinal, inverte a segunda. E aí transforma a divisão numa multiplicação de fração. E para multiplicar a fração, a gente multiplica numerador com numerador, denominador por denominador. E aí vai ficar assim, ó, x é igual a 2/90. Ou se eu ainda quiser simplificar, eu simplifico por 2 em cima e embaixo, né? Divido por 2 as duas. Eu descubro isso aqui é 1/45. Ó, se eu vir aqui na calculadora, fechei a calculadora? Fechei. Calculadora. Ó, se eu coloco 1 dividido por 45, olha lá o resultado, 0,022222. Tem um padrão também. Só para a gente observar o padrão, ó, ele é bonitinho também. Eu tenho 0,02222, 3 pontinhos, esqueci. Isso aqui é 2/90, que a gente encontrou primeiro lá, né? Olha só, o período, a parte que repete, é essa daqui. O período, ele é 2, ele tem um algarismo só.
Aí aparece 9, certo? A parte que não repete, a parte decimal que está aqui, ó, intrusa, vamos dizer assim, que é finita, tem um algarismo também. Só tem um algarismo. Aí aparece 0. Aí é sempre assim. Por exemplo, vou dar outros exemplos aqui, só para encerrar a aula de hoje, mas depois eu faço com calma na aula que vem, tá? Se fosse 0,0023, 23, 20, os três vai ficar ruim. 0,022222 de novo. Assim. Ó, a parte que repete é 2. Agora, sobre a quantidade, o período que está repetindo tem um algarismo só, que é o 2. Só fica repetindo 2, 2, 2, 2. Então, vai ter um 9zinho só. Agora, a quantidade de algarismos que não está repetindo, depois da vírgula, são 2, ó, são 2 zeros. Né? Tem 2 algarismos. Aí vai aparecer 2 zeros aqui também. Fica 2 sobre 900. Quer ver? Deixa eu pegar a calculadora. Fechei a calculadora de novo? Fechei, hein? Que é isso? Ó. 2, abre, 2 sobre 900. Ó, 0,00222. Então, no denominador, a quantidade de zeros vai identificar, vai estar acompanhando a quantidade de algarismos que eu tenho antes de começar a repetir a parte periódica, e a quantidade de nós vai continuar sendo referente do período que vai estar repetindo. Mas no próximo encontro da gente, eu volto aqui da dízima periódica composta para fazer mais exemplos, que essa aqui é um pouquinho mais delicada de fato. Beleza? Então, beleza, pessoal. Até o próximo encontro, então. Até, professor. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, professor. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, Matheus. Nada, tchau, tchau. E, gente, a gente vai ter daqui a pouco aula de redação. Então, se vocês quiserem só continuar aí, a professora vai entrar daqui a pouco. Beleza.
O que é que eu faço? Start the vídeo? Eu nunca sei nesse Zoom. Entrei. Oi, gente. Érica. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, professora. Tudo bom, gente? Marina, você já me botou como